Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Lucas Calheiros, e aí, tudo bom? Galera, vamos fazer um breve comentário sobre cinética química, tá? Vamos começar trabalhando um pouquinho sobre suas definições, suas teorias e todos os seus processos, tá bom? Olha só, falar de cinética química é a gente analisar como acontece aí, né? Nesse exemplo, nessa imagem, né, uma reação imediata, né? A gente analisa a cinética no conceito físico, né? Que a gente fala do conceito de velocidade, né? Então, na verdade, como a gente vê uma ramo que a gente analisa a velocidade e o tempo de reação e os fatores, né, que vão influenciar essa reação. Qual é o detalhe importante, pessoal, sobre a cinética, né? E, de forma detalhada, a gente analisa o gráfico, né? Onde a gente sabe que o reagente é algo consumido e o produto é algo formado. Como você pode ver, você está saindo do ponto zero do gráfico. Então, você está tendo o produto, ou seja, você está tendo um aumento, né? E, consequentemente, você está formando, né? Da mesma forma que o reagente, você está decaindo, porque ele está sendo consumido, né? Então, reagente é consumido para formar produto. Logo, como a gente calcula a velocidade média dessas reações, né? Variação da concentração pela variação do tempo. Logo, quando a gente chega nessa estrutura, a gente vai ter essas variações sendo faladas aí bastante para nós, e dentro das estruturas a gente sabe que toda a variação é um intervalo, assim como em física nos entra no detalhe em que variação do final pela inicial das concentrações dividido pelo tempo. E lembrando de forma importante que nos cenários de concentrações, a gente viu nos assuntos anteriores que entraria em massa sobre volume, certo? Qual é o detalhe importante, qual é a configuração importante que nós precisamos ter? Que quando você tem uma reação, por exemplo, aí A mais 2B produzindo X, em que você tem um A para 2B, você tem uma condição estequiométrica. E aí, qual é o detalhe? O que é que você observa? Se A perde 0,4, B vai perder 0,8. Por quê? Porque é uma reação para 2, ela vai perder o dobro do que a reação 1A é. Então, dentro dessas estruturas, você tem a formação de X, que está no coeficiente para 1. Então, um aumento proporcional ao seu coeficiente. Isso é uma sacada muito importante. Por quê? Se a gente for ver isso na prática, né, da fórmula, a gente vai entender que a velocidade em A é negativa. Logicamente, a velocidade em B também é negativa. E se você observar, ela vai ser o dobro, né? Se uma é 0,8, a outra ficaria 0,16. Qual é o detalhe, qual é o ponto em questão que a gente precisa estar analisando aí, pessoal? É que, com essas distinções, com esses detalhes, você acrescenta dentro da jogada o ponto em que X vai se tornar positivo, porque vai ser algo que vai ser formado. E lembre-se que eles vão ter uma velocidade constante, como você pode ver. Tudo vai variar de acordo com o quê? Com o seu coeficiente estequiométrico. Logo, a equação global da velocidade, como você pode ver aí, ela vai ser um intervalo do seu coeficiente estequiométrico, porque ela vai ser algo constante. Vindo para cá nessa parte de velocidade, a gente chega às condições, né? Primeira condição, afinidade química entre as partículas e reagentes, né? O contato entre essas partículas e reagentes, que colisões efetivas mínimas necessárias para que isso ocorra entre esses reagentes, vão formar a condição cinética. E lembre-se, para qualquer choque entre as moléculas, essa reação tem que ter uma geometria correta, porque ela vai posicionar, e uma energia necessária, que a gente chama isso de energia de ativação, que é a energia mínima necessária para que essa reação ocorra. Logo, a gente tem um exemplo do ácido iodrítico, né? Que a gente sabe que é um ácido forte, hidrácido, nos conceitos inorgânicos. Qual o detalhe? A colisão efetiva para ser gerada, ela tem que estar numa geometria e força suficientemente para que isso aconteça, onde vai ser gerado um estado intermediário, que também chamamos de estado de transição. Ele não é nem reagente nem produto, ele é um estado intermediário, onde no meio da reação isso está acontecendo para a formação do ácido iodrítico, como você pode ver posicionado aí, certo? Mas tudo isso é necessário uma energia mínima para que isso ocorra. E aí, durante esse processo de reação, após esses reagentes colidirem, é necessário que haja uma energia mínima, né, como ele falou, em que essas colisões sejam eficazes e a gente atinja um estado ativado e as reações, e aí a reação se processe. Ou seja, a gente precisa atingir uma condição mínima para que ele ocorra. Logo, pensando sobre esses processos, isso se chama energia de ativação, a energia mínima necessária para que essa reação venha a ocorrer, tá? E aí,
Se a gente analisar um pouquinho sobre o estado intermediário, a gente chega ao ponto do complexo ativado, em que é um estado instável, porque ele não vai acontecer, ele não vai fixar ali, ele não vai ficar com essa molécula intermediária sendo formada, e ela é o ponto do pique dessa reação. Então, tipo, ela vai gerar o produto. Logo, a gente vai ter umas reações presentes nela, né, que estão enfraquecidas, né? Você enfraqueceu o reagente, por quê? Porque tu vai favorecer o produto, certo? E aí, essas ligações presentes dos produtos, elas estão sendo formadas com mais efetividade na reação. Aí agora vem, pessoal, qual é uma das sacadas muito importantes que nós precisamos ter? Gráficos termocinéticos. Temos aí o primeiro gráfico, que envolve uma energia de ativação, onde eu tenho um reagente formando produto. Em um conceito entálpico, né? Eu tenho um reagente maior que produto, logo terei uma entalpia de característica aí, né? Se a gente fosse pensar positiva, não negativa, né? Porque eu tenho mais reagente que produto. Qual detalhe? Se você observar, gás ozônio com gás com monóxido de nitrogênio entram em contato, precisam de uma energia para formar o nitrocomposto, né, o dióxido de nitrogênio e gás oxigênio. Qual detalhe? Essa energia de ionização, ela é aquele ponto da ativação mínimo necessário para que isso ocorra. Logo, nós sabemos que a velocidade indo e vindo, elas teriam que ser iguais no conceito de entalpia. E a energia de ativação direta e inversa são contrárias. Por quê? É a gente formando produto num processo convencional gasta um certo tipo de energia. Mas para fazer o contrário, você veria que a gente precisava de um grau de energia ainda maior. E aí, a gente sabe que a energia de ativação e a velocidade da reação são inversamente proporcionais. À medida que a energia de ativação aumenta muito, a velocidade diminui. Por quê? Dá mais trabalho. É o que acontece, por exemplo, no ciclo metabólico, entendeu? Então, se eu preciso de um grande pico de energia de ativação, é porque o meu metabolismo está lento, né? Então, lembre-se desse conceito, porque elas trazem um conceito inversamente proporcional na parada. Qual o detalhe? No gráfico termocinético, como você vê, você tem um gráfico de reação exotérmica, como eu já tinha comentado, ali teria mais reagente do que produto. E eu também posso ter um gráfico de característica endotérmica, em que eu tenho mais produto que reagente, né? Logo, a entalpia vai ser um valor positivo na parada. Pensando nisso, pessoal, a gente chega em fatores que influenciam a velocidade dessa reação. Elevação de temperatura. Se eleva a temperatura, a gente mexe um aumento da energia cinética, porque vai ter mais choques, né? E, consequentemente, a gente vai ter mais colisões, porque eu tenho mais choques efetivos na parada. Se eu tenho mais choques efetivos na parada, mais colisões, certo? E aí, dentro de toda essa jogada, alguns fatores que influenciam, por exemplo, a luz. A gente chega naquele quesito, por que embalagens, geralmente algumas de vidro, são escuras? Para evitar a absorção, para evitar, desculpa, pessoal, a parte da reflexão do calor. Então, tipo, quando a gente fala dos medicamentos, a preocupação da luminosidade para não aquecer, para cuidar da umidade também, que é um outro tópico importante, que é a química analisada da sílica gel. Então, são fatores, assim como pressão, em que você vai diminuindo a área, você vai aumentando a condicional da pressão, porque se a gente fosse associar a hidrostática, a pressão fosse sobre a área. Então, se eu vou diminuindo a área, eu vou dando mais pressão no sistema, porque eu vou exercendo mais força. E aí, qual o detalhe? Eu posso manter até a mesma força, né? Só para dar uma retificada em uma agregada, para atrelar a física, e eu vou diminuindo a área, eu vou aumentando a pressão do sistema, tá? Então, ela ocorre uma diminuição desses volumes, né? E esse efeito vai possibilitar mais colisões, consequentemente, a efetividade da reação. Já o melhor exemplo de tudo é a panela de pressão, né? Pessoal, como vocês bem sabem, né? Panela de pressão é uma coisa muito perigosa, mas é um acidente corriqueiro muito bom por ele. Por quê, professor? Porque ele sempre tem uma reportagem sobre um acidente de panela de pressão. Todo ano tem uma. Eles não colocam se eles não quiserem. Entendeu? Então, tipo, acidente de panela de pressão é sim um tema importante, é um ponto a ser considerado, e a gente precisa sempre estar analisando fato a fato. Beleza? Então, o panela de pressão é o nosso melhor exemplo de fatores que influenciam como a pressão. Agora, se a gente for analisar outros fatores, a gente pode falar de fatores como superfície de contato, né? A pergunta clichê, o que é mais fácil queimar um galho ou uma árvore inteira? Você vai observar que é o galho, porque é menor. A mesma coisa está onde? Justamente no tamanho, né? Por exemplo, o açúcar refinado e o açúcar demerara. Qual é o melhor? Depende. O refinado adoça mais rápido porque os grãos são menores. Demerado, como os grãos são maiores, demora mais. Então, eu preciso de mais demerado para adoçar da mesma forma que o refinado. Então, tudo depende da quantidade. Então, isso influencia pelo quê? Superfície de contato, né, dos reagentes. Quanto maior
mais difícil, quanto menor, mais rápido, porque dá mais frequências de choques, né? E essas frequências permitem dar mais velocidade. É um exemplo básico. O que é mais fácil, um comprimido efervescente, FVC, ou ele todo triturado? A gente vai observar que ele todo triturado, porque ele é menor. Então, leva menos tempo para que aquela reação ocorra. Seguindo aqui, pessoal, nas estruturas, como o exemplo do comprimido efervescente, né, que eu falei, inteiro vai ter uma menor superfície de contato e ele vai ter uma reação mais lenta. Já o triturado, ele vai estar numa maior superfície de contato e uma reação bem mais rápida, né? Então, são tópicos importantes que a gente precisa trabalhar e pensar sobre isso, porque os fatores são algo que cai bastante no vestibular. O cálculo nem tanto, pode cair uma ou outra questão perdida, mas fatores para a cinética crucial. Beleza? Seguindo aqui, né, a gente chega no tópico concentração, né? Aumento das concentrações dos reagentes, então mais concentração, maior número de moléculas por volume, e consequentemente a gente vai ter um número de colisões maiores. E lembre-se, para ocorrer eu preciso ter colisões efetivas com o mínimo de força necessário para que eu gere produto, onde reagente é consumido e produto é formado. Lembre-se disso. Qual detalhe? A gente pode observar que com maior concentração, mais colisões, porque eu tenho mais coisas, então eu vou ter mais choque. Se você observar no exemplo anterior, quando eu tinha menos, olha como eles ficaram tão esbaçados. Os choques existiam. Só que, como eles não eram tão apertadinhos, não existiam choques efetivos para que isso ocorra, ao contrário dessa outra imagem aí. Tá certo, pessoal? Agora, um outro ponto importante é o catalisador. Professor, por que o catalisador ele é importante e crucial para nós? Porque, primeiro, ele facilita a vida no processo, dando menos trabalho no processo de energia a ser atingida. Ele necessariamente é um atalho. Só que aí qual o detalhe? Sem que seja consumido no processo. Então, ele não participa da reação. Ele só vai lá e dá aquela facilidade. O catalisador em si, ele não diminui a energia de ativação, ele não altera o valor da entropia, e, consequentemente, a gente pode citar essa linda analogia. Por exemplo, poxa, um carro, subir a montanha, descer e tal, será um processo mais demorado. Quando eu coloco um túnel, fica mais fácil, porque eu vou fazer o mesmo trajeto. Então, o que é que eu fiz? Eu melhorei, tornei um caminho mais rápido para chegar ao produto dessa reação. Ou seja, eu dei facilidade para chegar ao resultado final. E aí, consequentemente, como é que a gente analisa no gráfico, né? O efeito desse catalisador aí, você percebe que em processos de entalpia não mudaria em nada. O que é que mudaria aí? Necessariamente uma energia de ativação, que com a presença do catalisador é diminuída, certo? Então, eu preciso ir menos alto, vamos dizer assim, para poder fazer com que essa reação ocorra. Pessoal, aí temos dois tipos de catálises. A homogêneas, né, que são todas aquelas de gases, né, em uma única fase, ou seja, um conjunto homogêneo, uma única fase, todo mundo em estado gasoso, por exemplo. Eu tenho uma catálise heterogênea quando eu começo a ter substâncias em estados físicos diferentes. Ponto. Professor, como é que eu sei e como é que eu visualizo a catálise? O produto em cima da seta. O produto em cima da seta é o ponto crucial aí para vocês. Então, feito isso, você já consegue determinar a reação com calma, tranquilidade e como tem que ser feita aí bonitinho, tá? Agora, sobre as leis e ações de massas, que a gente fala de tanto de velocidade, né? A gente tem com constantes e concentrações elevadas aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, a gente chega a uma lei de velocidade que a gente analisa somente o reagente, né? E ele tem que estar no estado gasoso ou líquido, porque é aquele que vai adquirir uma mistura homogênea. Qual o detalhe? X e Y são determinantes experimentalmente, que é justamente os pontos cruciais da ordem de reação, e K é a constante, que é a partir daí que a gente gera um equilíbrio químico. Certo, pessoal? E aí, dentro desse detalhe, a gente chega às reações que ocorrem em uma única etapa. Por exemplo, velocidade A de x, e a gente tem os expoentes matemáticos e coeficientes químicos aí sendo jogados. Os coeficientes estequiométricos justamente vão determinar a lei da ação dessa velocidade. E aí, qual é o detalhe? Isso pode ocorrer em várias etapas, como, por exemplo, a formação de 2A mais B, onde você vai perceber que na fórmula de velocidade você vai ter uma etapa lenta inicial, porque é uma proporção para 1, porque para a reação ocorrer em um processo mais rápido, eu preciso ter efetivamente mais reagente. Aí eu vou precisar ter mais junção para poder formar
aumentando a minha concentração. Então, a primeira etapa sendo lenta e a segunda etapa sendo mais rápida, porque eu estou adicionando mais para que o processo ocorra com efetividade, certo? Logo, etapa lenta, né? Porque ela vai ser determinante para a velocidade, a ordem de reação, como vocês podem ver aí, de molecularidade 2, porque a gente somou os coeficientes, né? Já a gente analisar a ordem da reação é observar a soma desses expoentes que aparecem nessa forma. Então, a gente pode ter ordem 2, ordem um, ordem 3. Professor, isso aqui tem uma grande tendência? Não, não tem grandes tendências. O que tem que ser observado com cuidado são os fatores que afetam. Certo, pessoal? Então, basicamente, esse é o cenário de cinética. Primeiramente, queria agradecer demais a presença de todos vocês, a toda a colaboração. Lembre-se que precisar, o seu professor está à disposição para ajudar vocês. Dentro dos próximos cenários, vocês vão ver um cenário resolutivo de questões. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado. Fiquem com Deus e tenham todos um excelente dia de manhã, tarde, noite, independentemente do horário que você for ver esse vídeo. Valeu, galerinha! Tchau, tchau!